ok? Mas então, vamos lá. A temática da noite é o princípio da lei, né, de ação e reação, causa e efeito. Qual que é o objetivo de nossas vidas? Se nós pararmos para interrogar o que viemos fazer aqui, ou qual o objetivo de nossas vidas, a maioria de nós, tanto encarnado quanto desencarnados, não sabemos responder. Qual que é o objetivo da vida? Eu vim aqui para evoluir, eu vim aqui para ser feliz, eu vim aqui para resgatar alguma coisa, para uma prova, para uma expiação. Será que é isso? Ou será que é só isso? Então, muitas vezes, quando interrogamos, ou nós somos interrogados, não sabemos dizer qual que é o objetivo de nossas vidas. Mas, em síntese, se nós pararmos e lermos o Evangelho, e passarmos a entender esse espírito nobre que é Jesus, nós saberemos que, pelo menos, nós temos 2 objetivos na Terra. E se formos mais rigorosos, apenas um. Qual seria esse objetivo? Amar. Aprender a amar, porque não sabemos. Mas será que o sentimento que eu tenho pelo meu próximo, por um parente, por um amigo, não é um amor? Não. Esse é um bem-querer, não é o amor. Dificilmente algum de nós, encarnados ou desencarnados que aqui estamos, sabemos verdadeiramente o que é o amor. Tanto é que não sabemos que, se pararmos e analisarmos a Terra como está hoje, nós veremos um caos relativamente controlável, mas está um caos. Tanta coisa que a gente observa aí. Sabemos pela doutrina espírita que é programação, é um momento de transição e vamos passar por isso, e era previsto isso, sempre foi previsto isso por Jesus, por Deus. Só que qual que é o sentido de nossas vidas? Aprendemos a amar. Por consequência, aprendendo a amar, chegaremos em outra conclusão, que estamos aqui também para evoluir. Porque se a gente sabe amar, a gente vai ver que somos diferentes, que temos particularidades que precisamos melhorar. Por consequência, caminharemos para melhoria e na jornada evolutiva. Então, estamos aqui também para evoluirmos. Mas, se basicamente desenvolvermos o amor, as outras necessidades se completarão. A necessidade do perdão, da evolução, todas se completarão desenvolvendo o amor. Só que o detalhe é o seguinte, a palestra de hoje, o nosso estudo da noite é causa e efeito. Por quê? Então, por que eu iniciei perguntando qual que é o objetivo de nossas vidas? Porque aqui está a chave. Essa lei é uma das chaves para que nós possamos melhorar, evoluir ou aprender a amar, ou desenvolver o amor. Por quê? A lei de causa e efeito é uma das leis mais visíveis que nós possamos ter. Porque algumas leis, se a gente for parar para analisar, ela é a longo prazo. Por exemplo, a lei do progresso, ela existe? Existe. Só que a longo prazo a gente vai observando essa lei, que todo mundo evolui. Se pararmos para pensar, há décadas atrás, na Idade Média, nós queimávamos uns aos outros na fogueira. Matávamos sem justificativa alguma. Ou se tivesse alguma justificativa plausível, que não existe. Mas matávamos. Hoje continuamos matando, porém, melhoramos. Melhoramos, aprendemos, desenvolvemos um pouco mais o amor e melhoramos. Tanto é que ninguém está sendo queimado na fogueira. Melhoramos. Então, é uma lei também observável, a lei do progresso. Lei de criação, destruição, lei do amor, lei do perdão. Tem várias leis que nós devemos estudar constantemente essas leis. Só que hoje nós vamos falar um pouquinho da lei de causa e efeito, porque é a chave para a evolução, é a chave para desenvolver o amor. Então, vamos seguindo o raciocínio. Essa lei, ela é interessante porque ela tem várias nôminas. Cada um chama de alguma forma. Não importa a nômina, o que importa é o raciocínio e o entendimento. O que é a lei de causa e efeito? Ela também é chamada de lei de retorno, lei kármica, lei da justiça, causa e efeito, ação e reação pela física. E tantas denominações que eu queira dar, não importa. Importa é que é o raciocínio e o entendimento. O que é a lei? Ela é simples de ser entendida. A lei de causa e efeito, simplesmente um ato que eu execute, terá uma consequência da mesma proporção. A energia que eu empregar fazendo uma ação, terá uma reação. Realizando uma causa, terá um efeito. Simples assim. Por quê? Por que ela é assim? Porque Deus é justo. Deus é justo.
Deus é tão sábio que quando criou todas as coisas, inclusive a terra, que tinha Jesus já no comando como governador e com a titulação de Cristo, essa lei já era palpável, já era possível se observar. Então ele criou uma dessas leis. Por quê? Porque tudo que acontecer, ninguém de nós, nenhum de nós, encarnados ou desencarnados, podemos falar o seguinte: não sabia, não tenho culpa, não sei por que isso, não sei por que aquilo. Nunca. Por quê? Porque tem essa lei atuante. Ao momento que passarmos por alguma situação em nossas vidas, isso é fruto de nossa própria semeadura, de nosso próprio plantio. Nós plantamos. Então vem essa lei explicar o seguinte, que tudo que nos acontece é obra de nossa própria autoria, sempre. Sempre. Por isso que Deus é justo. Porque aquilo que eu fizer de bom, eu vou colher. E de mesma proporção, aquilo que eu fizer de ruim, também eu vou colher. Então vamos entender um pouquinho melhor. Porque essa lei ela é muito impressionante. E ela é a chave para que nós possamos melhorar e ter uma vida mais digna. Então vamos entender. Jesus, ele indiretamente, ele não diz com essas palavras, lei de causa e efeito. Ele utilizou o seguinte, em Mateus, se nós pararmos para analisar, vai estar escrito o seguinte: a cada um será dado segundo suas obras. A lei de causa e efeito. Então Jesus, na sua época, já dizia, olha, tudo que vos acontecer é obra de vós mesmos. Tudo que acontecer é projeto de vós mesmos. Então a gente pode definir que a vida, ela tem a cor que nós pintamos. Mas minha vida não está muito legal, não estou gostando da trajetória da minha vida. Nenhum problema. Passamos a entender essa lei e, através de algumas ações nossas, nós vamos ver que é possível modificar um pouco esse trajeto. Claro que tem coisas que foi feita no pretérito, no passado, e que, infelizmente, nós passamos a colhê-las. É castigo de Deus? Então, Deus está me castigando porque eu fiz algo de errado? Não, é amor. Amor? Mas como assim amor? Eu fiz algo de ruim, Deus está me castigando, Deus está me punindo. Será que Deus é mau? Não, é amor. É a oportunidade de todos nós resgatar aquilo de errado que foi feito no passado. Porque se nós lesamos alguém, esse alguém também é filho de Deus. Se alguém eu prejudiquei, esse alguém também é filho de Deus. E entre os filhos de Deus, não tem distinção. Deus não ama mais a mim do que a vocês, ou aos desencarnados do que a vocês. Então, muitas vezes, quando temos obsessores conosco, cobrando aquilo que é de direito, porque nós lesamos-os, Deus permite. Por quê? Lei de causa e efeito. Fizemos o mal. Esse mal tem que ser reparado. Porque ele está me castigando? Não, porque ele me ama e dá a oportunidade de resgatar isso. Porque ele é justo, ele dá a oportunidade para que se cumpra a justiça. Então vamos entender um pouquinho melhor. Então Jesus já dizia, prestem atenção nas minhas palavras, existe uma lei. Essa lei é lei de causa e efeito, a cada um será dado segundo as suas obras. É porque nós não sabemos ler. O grande problema do homem é que a gente não sabe ler. A gente lê uma coisa e dá a nossa interpretação de acordo com o nosso grau evolutivo. Agora vocês imaginam bem, pegar algumas leituras do Evangelho, das palavras ditas pelo Cristo, e fazermos a nossa interpretação, muitas vezes deturpada. Por quê? Porque somos seres imperfeitos. E aí seres imperfeitos quer pegar algo que é perfeito e tentar definir. Olha, é desse jeito aqui. E não é. É a nossa singela interpretação errônea, deturpada. Então passamos, através da doutrina espírita, a analisar um pouco melhor e como são as coisas. Porque a doutrina espírita nos favorece de um ponto. Não temos interesse nenhum em explicar nada. O interesse é em entender isso aqui para a nossa evolução. Não temos objetivo de arrecadar fundos, não temos objetivo de convencer ninguém da nossa filosofia, jamais. Às vezes nós, porque descobrimos algo ou entendemos uma lei de Deus, a gente quer transmitir. É normal. Tudo de bom a gente quer passar pelos entes queridos, não é verdade? Para um amigo, para um familiar, é normal. Mas não temos interesse nenhum. Então é onde tem a grande glória da doutrina espírita. Então vamos seguir no raciocínio. Olha lá, princípio de causa e efeito. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, traz mais uma informação para a gente, dizendo o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus,
o bem e o mal são rigorosamente considerados. Se de bom fizer, e é considerado, o mal também que fizermos será considerado, porque Deus é justo. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos na vida com uma situação difícil, muitas vezes, e muitos de nossos irmãos, e nós mesmos, às vezes, falamos assim, puxa vida, mas por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso para mim? Eu sou uma pessoa tão boa. E pode ser que seja mesmo uma pessoa boa. Só que você está sendo boa, graças a Deus, nessa encarnação. Você não sabe as dezenas, centenas, milhares de reencarnação que tivemos no passado. E sabendo e entendendo as leis de Deus, fomos criados primitivo. E de primitivo até aqui, com certeza, derrapamos um pouquinho. Então nós devemos, primeiramente, todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, entender em que ponto evolutivo que eu estou, entender as leis de Deus e entender essa lei de causa e efeito, que é uma ferramenta espetacular. É a chave para encontrarmos o caminho da evolução e do amor. Só que devemos entender e querer entender. Porque às vezes é muito mais fácil falar assim, não, isso aqui é culpa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão que me fez isso, é culpa do acaso, ou Deus não me ama, ou Deus está me punindo. É mais fácil isso do que levantar e ter que caminhar e assumir que é um erro meu, porque dói. Dói no ego. Puxa, eu errei? Imagina, não posso errar. Quem errou foi o outro. Fulano errou comigo, olha lá. Ó. É mais fácil. Mas nós devemos ter a humildade de saber que nós erramos e muito. Por quê? Porque somos imperfeitos. O importante não é reconhecer o erro. O importante é saber que erramos, só que não acomodar no erro. Porque errar, vamos errar sempre. O grande lance é saber que erramos, mas que vamos pegar esse erro e aprender e evoluir com ele. Olha só que interessante. Essa lei de causa e efeito, então já sabemos, o que fizermos vamos colher, de bom ou de ruim, perfeito. Ela está relacionada com a lei de liberdade, ou também chamado lei de livre-arbítrio. Liberdade ou livre-arbítrio. E as sábias manifestações da justiça e bondade de Deus. Aí é onde eu interrogo, por que é definido como a bondade e justiça do Pai? Puxa vida, uma lei que é tão rigorosa, que aquilo que eu vou fazendo, ela vai me guiando, e ela vai trazendo os frutos daquilo que eu planto, é justiça e bondade de Deus. É a visão, é a óptica que nós temos disso. Se eu quiser ver isso como uma maldade, eu vejo. Uma punição, eu vejo. Só que não é a real. A real é justiça e amor de Deus. Fiz algo de ruim. Deus vai me condenar ao fogo eterno do inferno? Será que nós vamos ser condenados por um erro? Um erro leve ou um erro grave, não importa. Será que vamos ser condenados? Passamos a analisar. Na Terra, todo mundo que comete um crime, ele é julgado de acordo com o seu crime. Se eu mato alguém, é grave. Eu vou ser julgado e pegar alguma condenação de acordo com isso. Se eu roubo alguma coisa na vendinha da esquina, eu também vou ser julgado. Mas é menos grave do que eu assassinar alguém, certo? Então tem graduações de punições. O homem, na sua imperfeição, sabe julgar. Será que Deus não saberia? Será que um irmão erra, ele já vai para o fogo eterno sem chance alguma de resgatar isso? Se o homem na terra julga de acordo com seus graus de erro? É questão de analisar, de pensar. É porque temos preguiça mental. Mas se passarmos a analisar e entender as leis, fica mais fácil. De maneira nenhuma. Nós somos julgados de acordo com aquilo que fazemos. Então, o que planto, eu colho. De mesma intensidade, de mesma duração, de mesma energia empregado naquela ação. Assim, ou similar à terra. De acordo com o erro que eu cometo aqui, ele também vai ser julgado. Ok? Outro ponto. O homem, o pai e a mãe, todos nós somos imperfeitos. Porque estamos num processo evolutivo. É natural e normal. E nós não condenamos nossos filhos. Será que uma mãe é capaz de condenar um filho por um erro que ele cometeu? Não, isso aqui errou agora, você vai embora, não quero mais saber, que você fica condenado o resto da vida. A mãe não faz isso. Um pai, em juízo normal, também não faz isso. Será que Deus faria, aliás? Será que Deus faria isso, uma condenação perpétua? Também não. É aí onde vem a doutrina espírita e nos explica. Não existe isso, não tem punição eterna para ninguém. Jamais. Deus é bondade e amor. Tanto é bondade e amor que criou uma lei para nos guiar. Essa lei, na verdade, é o quê? É um guia para nós. Ela vai nos moldando. Errou, corrige, retorna ao caminho. Errou novamente, corrige e retorna ao caminho. Resgate isso
e retorne ao caminho, até que você ascenda evolutivamente e ascenda esferas maiores e não erre mais. E passa, assim que ascender a esferas maiores, a trabalhar em prol do próximo, como Jesus está fazendo por nós, e entidades venerandas constantemente também trabalham ao nosso favor e à nossa evolução. Porque quem acha que ascendendo às esferas maiores ou evoluindo vai descansar, sinto lhes informar, mas não vai. Chegando lá, você vai amar tanto que você vai sentir a necessidade de auxiliar, de voltar aqui ou em outros planetas e auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Ok? Então, é uma lei muito palpável. Por que justiça? Porque Deus é justo. Se eu errei em algo leve, eu vou resgatar em algo leve. Se o meu delito foi um pouco mais grave, vou resgatar de acordo com aquele delito. Se eu lesei um irmão querido, que Deus ama infinitamente, vai ser cumprida a justiça para que seja restituído aquele erro àquele irmão. Só que a gente trabalha num sistema de amor infinito e de bondade incomparável. Existem alguns pontos que é atenuado, muitas vezes, esses resgates, é amenizado de acordo com o nosso trabalho no bem também. Porque Deus também não é aquele carrasco. Você matou 3, você vai pagar de acordo com o critério de 3. Não é assim que funciona. Não é olho por olho, dente por dente. Lei de talião ficou há centenas de séculos atrás. Dezenas de séculos, centenas de anos atrás. Não é isso. Vem sempre amenizado, atenuado, com muito amor que Jesus e Deus têm por nós. Bondade, a bondade de Deus, a benevolência dele com nós para entender que somos imperfeitos e nos ajudar na escala evolutiva. Jesus nos ama infinitamente, por isso que ele nos auxilia, mesmo sabendo que somos ingratos, mesmo sabendo que nós, muitas vezes, somos injustos, mas a bondade, ela tem que predominar também. Então, nessa lei, muitas vezes não devemos ver como algo agressivo, não, é com amor, é a correção que o pai dá aos seus filhos, para que esse filho não se perca eternamente. Porque seria muito fácil, se Deus deixasse a deriva, a gente ia cometendo um erro atrás do outro, e sem correção, nos perderíamos, mas ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder porque existe uma nova lei, uma outra lei chamada Lei do Progresso, que cabe nós estudarmos a posteriori, que é a Lei do Progresso. Todos nós vamos evoluir. Assim como Jesus evoluiu, tantos outros espíritos evoluíram. Ok? Bom, essa correlação também está direta. Olha que interessante. Quando é me dado o livre-arbítrio, a lei de liberdade, é me dado também responsabilidade. Eu faço o que quero, nenhum problema. Só que tem uma responsabilidade muito grande. Se eu faço o que quero, isso tem uma responsabilidade. Se eu fizer para o bem, ótimo, vou evoluir e ajudar meus irmãos. Se eu fizer para o mal, é uma responsabilidade. Então, devemos analisar que tem uma certa responsabilidade. Essa liberdade, ela é entre aspas, porque ela vai nos restringindo. Puxa vida, eu tenho tanta liberdade, só que eu sei que poderia fazer muitas coisas, mas não devo. É aí onde entra a responsabilidade. Causa e efeito está diretamente relacionado. Tem o causa e efeito, tem a lei de liberdade, posso agir bem ou ruim, e isso vai me levar a um progresso mais rápido ou não. Mais rápido ou não, porque se eu fizer coisas boas, o progresso ele vem mais rápido. Se eu atrasar esse progresso fazendo coisas ruins, eu estou plantando coisas ruins, as causas são ruins, os efeitos também. Ok? Então, diretamente ligado. A nossa liberdade, lei de causa e efeito e a lei do progresso. Por que é importantíssima essa lei? É a chave. É a chave que está sendo dita essa noite. Só que essa aula, essa exposição, esse estudo a respeito dessa lei de causa e efeito, ela vem sendo dada há décadas. E a gente, às vezes, escuta ela dezenas de vezes em palestra ou lê e não entende. Tanto não entende que estamos aqui, com a vida difícil como está. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um pensamento deturpado. Puxa vida, eu vou lá no centro, hoje eu vou resolver meu problema. Vou tomar um passe. Vou fazer uma oração, está tudo certo, vai aliviar meu problema. Vai resolver? Não vai resolver. Não presta para nada? Não tem serventia alguma? Tem serventia. A oração é uma bênção em nossas vidas, como o passe, como a água fluidificada. Perfeito. Só que não resolve o problema de ninguém. Ameniza. Refrigera o coração para que possamos levantar e caminhar. Se você vier 100 anos no centro espírita, 100 anos bebendo água fluidificada e 100 anos tomando passe, você vai evoluir? Não. Sua vida vai melhorar? Também não. O que importa então? Toda vez que você vem aqui, você é
é refrigerado a sua alma, o seu coração, te dando força, abrindo o entendimento, caindo o véu da ignorância para que possamos o quê? Acordar e entender as leis de Deus. E hoje está sendo dita uma delas. É uma das ferramentas para a evolução. Então, o mais importante no centro espírita não é o passe. Não é a água fluidificada. Aí muitas vezes a gente vem, não ouve nada da palestra, toma o passe e vai embora. E daqui 10 anos, estamos aqui tomando passe e indo embora. Não resolve. O que resolve é, primeiro, entender as leis de Deus, e essa é uma delas. Segundo, trabalhar. Sem trabalho, não vamos a lugar algum. Trabalhar constantemente. Jesus disse, quando estava na terra, meu Pai até hoje trabalha, e eu também trabalho. Trabalhou todos os dias da sua vida, até nos sábados. Vamos resguardar o sábado? Quem ama, não tem tempo para descansar. Quem ama não vai resguardar sábado. Nunca. Vai trabalhar pelo amor. É o que ele fez a vida toda, é o que ele faz ainda, e é o que Deus está fazendo, criando galáxias, criando tanta coisa bela que tem aí no universo. Ok? Então, vamos entendendo. Se não tivesse esse livre-arbítrio, o homem poderia justificar. Puxa vida, mas isso me acontece porque eu não tive a opção de escolher. Então, por isso que é importante o livre-arbítrio. Só que aí, o homem não é levado ao mal. Nunca. Os crimes que cometem não resultam de uma sentença do destino. Algo de ruim aconteceu, é o destino? Não tem destino. Não tem destino, não tem milagres, não existe. O milagre da vida é o amor de Deus para conosco. O milagre da vida, os milagres da vida, é o amor de Jesus por nós e o auxílio constante para que todos nós possamos evoluir sempre. Esse é o grande milagre da vida. Então vamos lá, esse homem ele pode, por provas e por expiações, escolher muitas vezes uma existência em que seja levado a uma situação de crime ou colocado num lugar para que possa ser testado. Só que aí é questão de prova, é questão de expiação. Ele nunca é levado ou induzido ao mal. Então, mas será sempre livre para agir ou não. Porque às vezes nós colocamos situações para que nós sejamos provados por escolha nossa. Nós escolhemos provas muitas vezes para que possamos comprovar, avaliar e sermos aprovados naquela situação. Ok? Então, vamos lá. Causas das aflições. Mas eu sofro. Ok, todos sofremos. Mas eu sofro. Ok. Esse sofrimento, ele pode advir de vida do presente e vidas pretéritas. Algum sofrimento que nós possamos encarnados ou desencarnar nos termos, tanto aqui na Terra ou no plano espiritual, porque os espíritos no plano superior, em esferas um pouquinho, também sofrem. Não esferas altas, esferas intermediárias, sofrem de saudade, de amor, de tempo perdido na Terra. O relato que a gente tem, que a maior tristeza do espírito ao desencarnar é a percepção do tempo perdido. Veio na Terra e jogou uma reencarnação fora, fez nada, deixou passar. Isso é a maior reclamação que a gente tem. Mas vamos entender para a gente não cair nesse quadro. Se eu sofro, pode ser algo feito aqui. Eu estou realizando condutas deturpadas, ações errôneas, por consequência eu vou colher. Porque se Deus fosse permitir que colhêssemos tudo a posteriori, iria virar uma bola de neve. Então, muitas vezes, e aí tem alguns cálculos, que a maior parte seja colhida aqui mesmo, em torno de 2/3 ou 75% do que passamos na Terra, é fruto daqui mesmo, da conduta que estamos tendo no dia a dia, da mentira, da maledicência, do roubo, do engano, da traição. Advém disso, sofrimento. De vida presente, 75%. Em torno de 25%, 1/3, advém de vidas passadas. A cada reencarnação é dado-nos a oportunidade, porque é a lei de amor, justiça, bondade, lembra? Então é dado a oportunidade de resgatar coisas do pretérito. Alguém que prejudiquei, alguma coisa que deixei de fazer, aí vem para essa vida. Então fica fácil ser feliz. Fica fácil, porque se 75% e a maior parte está nas minhas mãos, ou que não seja essa porcentagem, mas a maior parte está nas minhas mãos, é só plantarmos coisas boas. A partir de hoje, fazermos coisas boas. É fácil? Não é fácil. Eu faço? Estou tentando. Vou desistir? Nunca. Nunca. Se eu cair hoje, ou se todos nós cairmos hoje, amanhã é um novo dia. Levantemos,
Buscamos auxílio e conforto em Jesus e caminhemos. Não é fácil, mas é possível. Porque Jesus está aqui para provar que é possível, porque ele passou por isso e evoluiu, e aqui estamos também para evoluir. Bom, e aí no caso, nas nossas referências, o Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador do seu próprio infortúnio. É o que dissemos. Nós somos os autores de nossas vidas. Ela vai ter o rumo ou a direção com que nós escrevemos. Está nas nossas mãos. Não está em Deus ou na providência de Deus. Deus está aqui para nos auxiliar. Jesus também. Só que Jesus não vai carregar ninguém. Ninguém. Ele vai dar-nos a mão para que possamos caminhar junto. Então, ele vai dar a condição. E Simonetti também fala que se a dor é uma moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos oferece a abençoada alternativa do bem. Puxa vida, ok, então vamos lá. Somos imperfeitos, erramos, cometemos delitos. Todo mundo. Ok. E aí? O que eu posso fazer? Vou esperar ser cumprido, pagar aquela dívida e está tudo certo? Não, de forma alguma. Façamos como as entidades nobres. Chico, pegamos o exemplo de Chico. Francisco de Assis, Divaldo Pereira Franco, que é o homem puro amor que está na terra conosco, e muitas vezes não enxergamos isso, que adotou mais de 600 filhos, é um homem puro amor. Façamos como eles. Façamos trabalho e ações no bem, para quê? Porque é dito-nos que um bem que se faça anula uma multidão de erros cometidos. Se temos dívida do passado, tranquilo. Passamos a fazer coisas boas para ser atenuado ou cancelado todos os erros. Ou parte dele, porque muitas vezes não é possível cancelar em 100%. Mas com certeza, se existe a lei de justiça, se eu faço bem, a lei de justiça está se cumprindo. E naquele mal feito, ele vai ser atenuado ou cancelado. Como é um grande exemplo do irmão de Chico, José Xavier, que trabalhou tantos anos ao lado do Chico, enquanto Chico estava psicografando, trabalhando, ele recebia as pessoas com muito carinho e varava a madrugada fora, atendendo essas pessoas. A hora que Chico acabava de fazer a psicografia, entregava as mensagens de amor. E isso décadas de trabalho. O que aconteceu? Faleceu. Ele desencarnou de uma problemática cardíaca, nenhum problema. Chico encontrava-se chorando, muito triste, porque faleceu seu irmão, desencarnou. E aí Emmanuel aparece a ele e fala, Chico, por que você está chorando? Aí ele fala, Emmanuel, mas você não sabe, meu irmão desencarnou, ele morreu. Eu estou muito triste, porque ele deixou a esposa, deixou filhos, eu estou muito triste. Aí ele falou assim, Chico, não fique triste. Sabe por quê? Porque estava programado para que José Xavier ficasse alguns anos em um sanatório resgatando dívidas do pretérito. Mas devido ao labor no bem e tantos anos de trabalho dedicado ao próximo, em auxílio constante, foi cancelada essa prova. Ele simplesmente desencarnou. Em vez de ficar alguns anos em um sanatório resgatando dívidas do pretérito. Então, realmente é uma prova de que o bem, ele vai cancelando dívidas. Bom, a natureza ou a intensidade depende. Ela vai ser proporcional do que fizermos. Se fizermos um erro tão grave, nós vamos colher, se a causa for um erro tão grave, a intensidade vai ser de igual maneira. Eu vou resgatar de igual maneira, da mesma intensidade. Mas, às vezes, ela é acrescido de benignidade, de amor, benevolência, e ela vem amenizada. Porque Deus é amor e justiça e bondade. Ele quer que resgatemos os erros e voltemos para o caminho do bem. Só que o detalhe é o seguinte, o aparecimento desses efeitos, porque teve a causa no início e vem o efeito cobrando de nós. Esse efeito, ele pode ser observado de imediato, fiz uma ação hoje mesmo, dali dias eu já resgato. Dali dias eu vejo a consequência disso. Plantei e colhi, causa, efeito. A ação de hoje, a reação dali a dias, a anos, depende, é muito relativo, cada caso é um caso. Mas aqui mesmo, de imediato, vence os efeitos. Só que ele pode vir após a desencarnação, e a gente tem essa percepção no plano maior. Eu faço uma coisa que está errada, mas para mim estava certa. Quando eu chego no plano maior, eu falo, puxa vida, estava errado. Como erramos constantemente. Como muitas de nossas definições, muitas vezes, está deturpada, está errada. Mas pela nossa ignorância e orgulho, eu estou certo. Muitas vezes é assim. Então, esses efeitos vêm no plano espiritual. Ou na próxima reencarnação.
vem numa próxima reencarnação, em torno de 25%, eu tenho que resgatar, isso não vai mudar. Pode ser atenuado com muito trabalho no bem, mas elas têm que ser resgatadas com certeza. A duração depende. Pegamos o exemplo de uma bola. Se eu chuto uma bola, ela vai rolar enquanto tiver a força que empreguei nela. De mesma coisa é a causa. A causa que eu realizei, ela perdurará o tempo e a energia que eu empreguei para isso. Então, a duração é bem relativa. E, geralmente, é de mesma intensidade, se não fizermos nada por isso, do que foi feito a causa. O efeito vem na mesma proporção. E o que fazer? Somos imperfeitos, estamos aqui aprendendo junto com Jesus. Ok. O que fazer? Esperar sentado para que venha o efeito? Não. Trabalhemos constantemente. Então, trabalhe no bem. Primeira coisa é aceitar e saber que independe do que você faça, do que você queira ou da sua opinião, vai mudar. Aqueles 25% não vai mudar. Você vai ter que resgatar. Mas eu não quero, eu não aceito, eu acho que isso é uma injustiça. Não tem problema nenhum. Você aceitando ou não, vai se cumprir. Porque independente do seu querer, maior é o amor de Deus. Maior é o amor de Deus. Então vai se cumprir porque Deus te ama infinitamente e você tem que evoluir. E Ele quer que você evolua. Independente se você concorde, ache certo, errado, queira mudar isso ou não. Independe. Vai se cumprir porque Ele te ama e existe a lei do progresso que está acima dessa lei também e todos temos que evoluir. Então, primeira coisa é aceitar. Ok, tenho que passar? Nenhum problema. Passemos de cabeça erguida e trabalhando sempre no bem. Por quê? Porque aí vem a ação no bem, para estar amenizando ou atenuando esses efeitos que temos. Seja na Terra, visível aqui mesmo na Terra, ou no plano espiritual, porque muitas coisas que fazemos, mas eu faço bem, não vejo retorno nenhum, mas não devemos fazer esperando retorno. Devemos fazer sabendo que erramos tanto que se eu trabalhasse 24 horas do meu dia, não pagaria as dívidas do pretérito, porque erramos tanto que eu posso trabalhar 24 horas que não vai pagar. Mas aí vem a benignidade de Deus e o amor e vem atenuando essas dívidas, ok? Sempre ação no bem, sempre. O grande mestre da humanidade, Jesus, o Rabi, disse a Pedro, está lá em Pedro, né? 1 Pedro 4:8, Jesus ensinando, dizendo, Pedro, é o seguinte, o amor cobre a multidão de pecados. Um bem que você faz anula ou atenua uma multidão de erros. É importante o trabalho no bem? Extremamente. Para o próximo? Para nós. Mas eu estou fazendo o bem para o próximo. Nunca fez para o próximo. Você fez para ti mesmo. Sempre foi assim. Mas eu visito, eu levo alimento, eu faço oração para o próximo. Você está fazendo para você mesmo. E quem disse isso foi Jesus. Você está cancelando, atenuando dívidas do pretérito e acelerando a sua evolução. Sempre foi assim. Ok? Nós que deturpamos às vezes, distorcemos as coisas por conveniência. Bom, finalizando aqui, a justiça e a misericórdia divina estão harmoniosamente unidas nesta lei. Já dissemos. Que faz do próprio ser o juízo da sua vida, a trajetória da sua vida. Então, tudo que eu faço retorna a mim mesmo. Então, eu sou o coautor da minha vida. Eu dirijo a minha vida com as minhas ações e as minhas atitudes do dia a dia. Aqui, algumas referências para quem quiser aprofundar o estudo, né, sobre causa e efeito. O verdugo e a vítima, Chico Humberto de Campos, dívida agravada, Chico André Luiz, dívida e resgate, Chico Humberto de Campos, novamente. E para finalizar com o nosso querido Divaldo, que é um espírito nobre, de amor ímpar, homem puro amor, que está conosco também na Terra. A mentora dele, Joana, sempre dizia assim para ele, isso disse há décadas atrás, Divaldo, olha só, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mau. Não temos inimigo. Não temos, nós não temos. Alguns se intitulam nossos inimigos. E mesmo que eles se intitulem nossos inimigos, então eles são nossos inimigos. Mas o importante é não ser inimigo de ninguém. Se ele não gosta de mim, problema dele. Ele vai colher por isso. Agora, quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. Porque eu estou plantando causa
o efeito virá. Ok? É isso. Obrigado.